Meu nome é Simone Lacava, sou estudante da especialização de Gestão em Educação à Distância pela EduTech na UFSCar e venho apresentar um dos assuntos que tenho estudado, que faz parte do meu projeto de pesquisa de finalização. E o tema que eu escolhi é o ensino-aprendizagem na educação à distância. Para falar sobre esse assunto, a primeira coisa que eu trago é o questionamento: quem é o estudante da educação à distância? Segundo o censo da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, em 2016, ela trouxe que no Brasil, mesmo que discretamente, há um predomínio de estudantes do gênero feminino, que a faixa etária em que se concentram a maioria dos cursos está entre os 26 e os 40 anos, e que há um predomínio, ou seja, 75% de estudantes que trabalham e estudam, ou seja, são adultos jovens que já estão no mercado de trabalho e que buscam na educação uma formação, uma complementação. A partir deste olhar, vale a gente pensar qual característica da aprendizagem do adulto. E para isso eu trago mais dois conceitos que são fundamentais para a gente entender um pouco disso. Uma é a andragogia e a outra é a eutagogia. A andragogia é um termo trazido por Knowles na década de 70, onde ele traz a teoria da aprendizagem do adulto. Até então, o olhar do processo ensino-aprendizagem era trabalhado pela pedagogia com o foco na criança. Com a abordagem deste autor, ele passa a trazer alguns olhares e compreensões de como é que é este processo de ensino-aprendizagem quando a gente está falando de um adulto. E junto a ele, a partir do final do século XX para o século XXI, a gente tem mais dois autores, o Reise e o Kenyon, que traz o conceito de eutagogia. Eutagogia nada mais é do que a ciência que estuda o processo de aprendizagem autodidata, que, associado às tecnologias digitais desta época, teve uma grande explosão, ou seja, os indivíduos eram abordados sobre uma ótica da busca do seu próprio conhecimento, responsáveis por este conhecimento. Bem, se partimos da andragogia como uma teoria que discute o conhecimento, vamos entender um pouquinho quais são os principais pressupostos. Ela está fundamentada em 6 bases que explicam o que é esse processo para o adulto. Então, o primeiro é que os adultos preferem ter a responsabilidade e controle sobre o seu aprendizado. Ou seja, ele já é alguém que está inserido no mercado, que trabalha, que é responsável pela sua própria vida, pelas suas finanças, pela família, e portanto ele já tem responsabilidades. Então, quando ele vai para o processo de ensino-aprendizagem, esta responsabilidade, este controle é elevado. Ele prefere ter esta responsabilidade também atribuída a ele. Um segundo pressuposto importante da andragogia é de que os adultos preferem definir o que é mais relevante para as suas necessidades. Por quê? Porque ele já tem uma realidade posta da sua vida e ele foi à busca deste conhecimento e ele sabe o que é que ele precisa saber, aonde ele tem deficiência. É claro que há um limite dentro dessa compreensão, mas ele não é mais um indivíduo que, como uma criança, que não tem claro o que é que ele precisa aprender. No caso do adulto, ele sabe e, portanto, ele prefere definir o que para ele é mais relevante. E desta forma, ele tem a preferência por tomar decisões ou até ser consultado sobre como aprender, o que fazer, quando e onde. Ou seja, pensar no processo de ensino-aprendizagem do adulto é
estarmos claros de que é uma construção onde o próprio estudante é um coparticipante dessa construção. Ele tem que estar inserido em todo esse processo de construção, porque ele, inclusive, estabelece que isso é algo que ele tem como preferência. Um outro elemento que a andragogia traz para a discussão é de que os adultos, neste processo de aprendizagem, ele prefere utilizar as suas vivências e experiências como recurso de aprendizagem, porque ele já tem toda uma história de vida, todo um aprendizado que, para ele discutir, é importante que ele se baseie a partir disso. Novamente, fazendo um paralelo com a criança não tem essa experiência que dê condições para que ela possa fazer essa passagem tão tranquilamente. O adulto não. Ele tem a experiência e ele quer usar essa experiência, ele quer usar suas vivências como um recurso para poder aprender. Ao mesmo tempo, ele tem uma questão de que, ao aprender, ele tem esses conhecimentos com a possibilidade de uma utilização imediata. Ele não tem um olhar tão para o futuro como uma criança que ainda está se preparando para a vida adulta. Ele já é adulto, ele já está inserido no mercado, ele já tem um trabalho, ele já tem responsabilidades. Portanto, ele está ali naquele processo de ensino-aprendizagem para adquirir conhecimentos que, de alguma maneira, ele reconhece que ele precisa ter. E ele precisa ter esse conhecimento e já aplicá-los. E não simplesmente aprender para, quem sabe, um dia utilizar. E, finalmente, e não menos importante, o sexto pressuposto em que o adulto, quando entra no processo de ensino-aprendizagem na educação à distância, também ele se apresenta espontaneamente para esse processo. Então, ele não é alguém que precisa ser motivado, ele já traz consigo uma motivação intrínseca. É claro que tem todo um processo que, se não for suprido todos os outros pressupostos, esta motivação pode ter um encaminhamento de forma diferente, mas ele é alguém que não foi posto no processo de ensino-aprendizagem porque tem que fazer esse estudo, porque ele tem que ir atrás. Não, ele foi porque ele reconhece, seja porque quer aprender mais para ampliar conhecimento, ou porque ele tem essa necessidade de um saber que hoje ele não tem e está sentindo necessidade. Bom, diante deste olhar, fica muito claro que a andragogia, ou seja, essa ciência que estuda o ensino-aprendizagem, que traz todos esses pressupostos, somada à otagogia, ou seja, a ciência que se preocupa com o desenvolvimento autodidata do indivíduo no seu processo de aprendizagem na vida, são a base para a educação à distância, porque você trabalha na educação à distância, como o próprio censo da ABED traz, ou seja, jovens adultos que estão aí buscando esse conhecimento e que são nativos digitais, ou seja, nascidos na década de 80, a partir da década de 80, reconhecidos como geração Y, que trazem consigo toda essa tecnologia que permite a eutagogia e a andragogia se somarem ao processo de ensino-aprendizagem e educação à distância. Esses indivíduos devem ser lembrados na questão de que eles são caracteristicamente pessoas com facilidade de realizar multitarefas. Eles fazem várias coisas sem nenhuma dificuldade. Eles enfrentam desafios de tecnologia com muita tranquilidade, porque eles nasceram num mundo onde era a grande explosão tecnológica. Eles têm um fascínio por descobertas e experimentação. E uma das coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração, que, diferente do que muitos pensam, de que esta geração não tem dificuldade para se concentrar, é errada.
eles na verdade têm muita facilidade e passam horas focados numa atividade, desde que elas tenham todos aqueles olhares que eu apresentei anteriormente. E um dos recursos são os jogos e os vídeos e filmes. Para isso, fica o grande desafio do professor do século XXI, que é acompanhar esses estudantes que vivem em um mundo onde as coisas mudam rapidamente e que também precisa mudar, começando por conhecer esta realidade. Espero ter contribuído com um pouco de informação e que isto seja útil para aos que possam vir a ter contato com este material. Obrigada.